Bem, pessoal, estamos aqui para a nossa sexta aula. A gente vai falar agora de proporcionalidade e porcentagem. Tá certo? Vamos lá. A gente vai iniciar falando de grandezas proporcionais. Mas, primeiramente, para entender o que são grandezas proporcionais, a gente precisa lembrar do conceito do que vem a ser grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser o quê? Medido, né? Mensurado, né? E para se medir grandezas, é necessário um sistema de medidas, né? E etc. Tá certo? Então, o que acontece? Eu vou iniciar aqui a nossa aula com um probleminha bem simples, tá? Só para remeter, né, a esse assunto de grandezas proporcionais, tá? Diz o seguinte, ó. Uma firma de engenharia asfaltou uma estrada de 36 quilômetros em 14 dias. Quantos dias seriam necessários para a mesma firma asfaltar uma estrada de 54 quilômetros, tá? Então a gente vai resolver aqui de alguns modos, tá? O primeiro modo é o modo chamado modo direto, em que você aplica ele geralmente quando os problemas envolvem números pequenos, números fáceis, tá certo? Então o que acontece, né? Você sabe que 36 km é feito em 14 dias e você quer saber quantos dias são necessários, né, para fazer uma estrada com 54 km. Se você perceber bem, né, buscando aqui uma relação entre esses dois valores aqui, né, para o comprimento linear da estrada, 36 km, né, e 54 km, você está vendo que 54 é uma vez e meia, né, o número 36, né? Ou seja, 36 vezes 1,5 dá igual a 54. Então você poderia fazer do modo direto o seguinte: ora, se 54 é 1 vezes e meia 36, e se o número de dias necessários para fazer 36 km foram 14 dias, então para fazer 54 vai ser 1 vez e meia também, né? Ok? Então se você pegar 1,5 vezes 14 vai dar igual a quanto? A 21 dias. Então é um método direto, tá certo? A outra forma de você resolver o mesmo problema é você reduzindo a unidade. Eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês, para ficar mais organizado. Numa coluna a gente colocou aqui km, né, que é o comprimento da estrada, e aqui nessa outra coluna colocamos o número de dias, tá? Então, 36 quilômetros, né, são feitos em 14 dias. Então a gente vai reduzir a unidade. Ora, se 36 quilômetros são feitos em 14 dias, 1 quilômetro, né, para se fazer 1 quilômetro é necessário quantos dias, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 36 e dividir por 36, porque obviamente isso vai dar 1, né? Então, quando eu divido aqui essa grandeza, que no caso é o comprimento da estrada, por 36, eu vou dividir também a quantidade de dias lá, o 14, né, por 36. Ok? Então eu fiz lá em relação a uma grandeza, eu vou fazer também em relação a outra. Quando eu efetuo essa divisão, vai dar o quê? 14 sobre 36. Então, daqui a gente tem essa correspondência. 1 quilômetro de estrada é feito em 14,36 avos, né, de dias, tá legal? Só que como a pergunta da questão é em relação a 54 quilômetros, o que eu vou fazer agora? A partir daqui eu vou multiplicar esses últimos valores encontrados por 54. Por que por 54? Ora, 1 vezes 54, né, vai dar 54 km, então eu vou saber que a quantidade de dias necessários para construir esses 54 quilômetros aí, ok? Então eu multipliquei por 54 de um lado aqui da tabelinha, vou multiplicar também do outro. Então, se você pegar 14,36 avos vezes 54, fazendo as continhas, isso vai resultar em 21, beleza? Que é o mesmo resultado do processo anterior, beleza? Então, nós já temos aqui dois métodos, tá? O outro método é em relação à proporcionalidade, né? Aquela noçãozinha lá do seu ensino fundamental, tá? Que utiliza grandezas proporcionais, tá? Então, veja só como é que ficaria. Se a gente chamar de x o número de dias necessários para se construir 36 km, e sabendo que existe uma razão, né, de 36 para 54, então montando a proporção nós teríamos o quê? 36 sobre 54 igual a 14 sobre x. Mais na frente eu vou falar que proporção nada mais é do que a igualdade, né, entre duas razões, né, ok? A gente chega nessa situação. E aí, a partir daí, a gente utiliza o teorema fundamental das proporções, né? Ou propriedade fundamental das proporções, que é o que? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. E você tranquilamente vai chegar ao mesmo valor, beleza? Falando aqui de grandezas diretamente proporcionais, quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? A gente colocou aqui 3 condições, tá? A primeira diz o seguinte: as grandezas, né? Se você considerar duas grandezas x e y, para elas duas serem diretamente proporcionais,
elas têm que se achar bem relacionadas, né? Ou seja, para cada valor de x, você terá um correspondente em y, beleza? E essa correspondência a gente está denotando desse modo aqui, ó, através desse símbolozinho aqui, ó. A gente está colocando aqui, ó, x, né, relacionando-se com y, né, correspondência de x para y. Ou seja, o y vai ser uma função de x, beleza? Então, a segunda condição é a seguinte: quanto maior for o x, maior será o y. Tá? Então, o que isso quer dizer? Duas grandezas são diretamente proporcionais. À medida que você aumenta uma, a outra também aumenta. À medida que você diminui uma, a outra também diminui. Então, existe aí, né, essa correspondência entre as duas. Obviamente, né, se você tem, né, x se correspondendo com o valor y, né, da segunda grandeza, e um valor x' se correspondendo com o valor y' da segunda grandeza, se o x for menor do que x', obrigatoriamente, como as duas grandezas são diretamente proporcionais, a gente acabou de mencionar, né, o y também terá que ser menor do que o y'. Tá? A terceira condição é o seguinte: se há um valor x0, olha só, se há um valor x0 que corresponde a y0, e c sendo um número qualquer, então o valor de y que se corresponde a c que multiplica x0 será o valor c que multiplica y0. Então, o que isso quer dizer? Você tem aqui duas grandezas que são diretamente proporcionais. Se você multiplicar uma, né, por uma constante c, por um número c, a outra também sofrerá, né, essa multiplicação por essa mesma constante. Então, em símbolos, a gente tem aqui embaixo, né, ó, x0 se correspondendo com y0, então cx0 se corresponde com cy0, beleza? Então, vamos aqui mais na frente, espero que tenha entendido aí, tá? Vamos ver aqui, ó. Fator de proporcionalidade. O que acontece? Voltando àquele problema anterior das estradas, né? Em determinado momento, quando a gente reduziu a unidade, a gente chegou a uma razão, né, que foi 14 sobre 36, tá? Então, quando você tem, quando a relação, né, entre duas grandezas, x e y, ela é uma proporcionalidade, sempre vai existir um número, e esse número vai ser denominado fator de proporcionalidade, esse número K que eu estou denotando aqui no slide, tá certo? Então, no caso lá do problema da estrada, o K a gente obteve quando reduziu a unidade lá, né? Tipo, a gente quis saber qual era, né, a quantidade de tempo para 1 quilômetro, não foi isso? E terminamos encontrando esse fator de proporcionalidade de 14 sobre 36, beleza? Um exemplo de aplicação desse tal fator de proporcionalidade, do que remete a esse assunto, lá no conteúdo, eu acho que todo mundo já estudou uma vez na vida, de juros compostos, né? Você usa aquela formulazinha montante igual a capital, né, vezes 1 mais i elevado a n, né? N número de períodos. Esse 1 mais i aqui, ele é o fator de proporcionalidade. Então, é um exemplo de aplicação, né? Para você ver como esse assuntozinho de proporcionalidade ele está relacionado a outros conteúdos, né, dentro da matemática. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora aqui de grandezas em partes, né, proporcionais. Então, imagina aí que um pai tem R$396, tá? Para dividir entre seus 3 filhos, de tal modo que cada um receba uma parte que seja proporcional à sua idade. Sabendo que os filhos possuem 2, 4 e 6 anos de idade, quanto que cada um vai receber, né? Esse problema é um problemazinho clássico, né, de proporcionalidade. Então vamos fazer o seguinte, são 3 filhos, né? O filho 1, né, eu tenho um filho 1, ele tem 2 anos, tá? Fazer o seguinte, eu vou botar F1, a criança de 6 anos, tá? O mais velho, tá? Ok? Vou chamar de F2, né, o segundo filho, que ele possui 4 anos, né, de idade, tá? E vou chamar de F3, o terceiro filho, que é o que possui 2 anos. Tá? O que acontece? Obviamente que cada um vai receber uma parte, né? E essas partes somadas ao final, ela vai ter que dar igual a quanto? Se você pegar F1, né? Ó, F1, a parte do filho 1, mais a parte do filho 2, mais a parte do filho 3, obviamente que a soma dessas 3 partes tem que dar quanto? 396. Não é verdade? Ok? Então, o que acontece?
A questão falou que cada criança vai receber uma parte proporcional à sua idade. O que isso quer dizer? Que a parte do segundo filho, né? Ou do primeiro filho, vamos começar pelo primeiro filho, F1, tá? O filho que vai receber uma quantidade F1. Ela é proporcional, né, à sua idade. Então, vou escrever F1 sobre 6, ok? Beleza? Da mesma forma, o que acontece? A parte do F2, do segundo filho, que é o F2, vai receber uma quantidade, vamos chamar de F2, vai ser proporcional a quem? A 4. Então, da mesma forma que a parte do terceiro filho, né? Vamos chamar de F3, a parte dele, né? Para lembrar, do filho 3, está para 2. Beleza? Então, o que acontece? Como ele falou que essas partes são proporcionais, então isso vai ter que resultar numa certa constante de proporcionalidade. Nós vamos chamar de FK. Tá legal? Então é o seguinte, pegando aqui, nós temos que F1 sobre 6, né, eu posso afirmar tranquilamente, ó, olhando daqui para cá, tá? Que F1 sobre 6 é igual a quem? A K, né? Se você for usar já a teorema fundamental das proporções, você vai poder afirmar que F1 é igual a quem? A 6K. Não é verdade? De modo análogo, você vai poder afirmar que F2 é igual a 4K, assim como, né, F3 é igual a 2K, ok? Somando todas essas equações aqui, ó, se você somar membro a membro, você vai ter que F1, ó, F1, tá, aqui é 1, viu? Tá, deixa eu pegar bem aqui uma borrachazinha aqui. Desculpa, ficou ruim, tá? Então você tem que F1 mais F2 mais F3, ó, F1 mais F2 mais F3 vai ser igual a quem? Somando todo mundo do segundo membro, vai dar o quê? 12K. Ok? Tá certo? Então daqui você afirma tranquilamente quem é F1 mais F2 mais F3. Olha, é a soma das partes, né? Que dá igual a quanto? A 396. Ok? Então isso tudo é igual a quem? A 12K, né? Então veja que com isso eu vou encontrar tranquilamente quem seria o valor do K, né? É 396 dividido por 12. Então com isso eu vou encontrar essa constante de proporcionalidade ou fator de proporcionalidade. Então o K é 396 dividido por 12, ok? Dividindo 396 por 12, né? Dá 3 aqui. Dá 3 menos 36, dá resto 3, baixo 6 novamente, ok? Aí vai dar 3 novamente, que vai dar resto 0, né? Ok? Então, veja que o valor do K é igual a quanto? A 33. Então, descobrimos aqui o fator de proporcionalidade. Com isso, você matou, né, a questão, né? Matou o problema. Por quê? Porque F1 sobre 6, ó, olhando lá a parte que a gente destacou, tá? F1 sobre 6, ele não é igual a 6K? Ora, como K é 33, então quanto é que o filho 1 vai receber? Vai ser 6 vezes 33, ok? 6 vezes 33 vai dar o quê? Acho que é 198, não é isso? É, 198. O filho 2 vai receber quanto? O filho 2 vai receber 4K, então 4 vezes 33, né? Que vai dar 132. E o filho 3, ok? Ele vai receber o quê? 2 vezes o K. Como o K é 33, o filho 3 vai receber 66. Tá legal? Exemplo parecido ao que nós chamamos de regra de sociedade, né? Quando você tem aí sócios, né, que vão entrar com determinado valor para construir uma empresa, né? E na hora que se tem um lucro, eles vão dividir o lucro em partes proporcionais, né, ao valor que eles deram de entrada, né, para construir essa empresa, ao capital inicial deles, né? É chamado de regra de sociedade. Acho que eu até coloquei aqui nos slides mais na frente. Então vamos aqui, ó. Olha só.
Divisão em partes proporcionais. Dadas duas sequências, aqui tem duas sequências de números, A1 até a N, né? Aí temos B1 até Bn. Diz que os números B1, B2 até Bn são proporcionais aos números A1, A2 até a N. Quando, né? Aí você tem B1 sobre A1 é igual a B2 sobre A2, até, e assim sucessivamente igual a Bn sobre a N. Então tudo isso a gente já viu ali, né, no exemplo anterior, que isso aqui é igual a quem? É igual àquele fator de proporcionalidade, o K. Beleza? Então dividir um número A em partes proporcionais a A1, A2, né, até N, significa encontrar valores x1, x2 até xn proporcionais, né, a essa lista aí, A1, A2, né, até a N. Tal que essas partes aí, x1, x2, xn, elas somadas seja igual a A. Então, essa definição de dividir em partes, né, essa questão de dividir em partes proporcionais, ela nos remete a esse problema, né, inicial. Então, já que você vai dividir em partes proporcionais, é interessante que no problema você descubra o fator, né, de proporcionalidade, beleza? Ok? Então, vamos aqui passar adiante, tá? Vamos lá. Vamos falar agora, né? Já que eu já falei, de certa forma, antecipadamente, de razão e proporção. Razão nada mais é do que um quociente, né? Entre, né, dois valores, né? A sobre B, né? O A ele é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Proporção é a igualdade entre duas razões. Então, você tem aqui uma razão A sobre B e tem uma razão C sobre D. Então, quando você estabelece a igualdade entre duas razões, você tem uma proporção. E o teorema fundamental das proporções, ele diz o seguinte: é uma proporção, o produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos, beleza? Então, quando você faz aquela multiplicaçãozinha aqui, e pelo amor de Deus, nada de chamar cruz credo, ou nada de chamar multiplicação em cruz, uns termos errados aí que professores usam, tá certo? O nome é propriedade fundamental, o teorema fundamental das proporções, beleza? Tá certo? Então, vamos aqui. Exemplos, né? Onde é que a gente aplica, professor, essa ideia de proporcionalidade, né? Aqui eu acho que vocês estão lembrados e viram na disciplina passada com o professor Rui, disciplina de geometria plana, né? Teorema de Tales, né? Então, dado um feixe de retas paralelas interceptado por duas retas transversais, essas retas vão determinar segmentos correspondentes que são o quê? Proporcionais. É o tal do teorema de Tales, né? Outro exemplo de conteúdo que você usa, proporcionalidade, é o conteúdo de semelhança de triângulos, né? Você tem lá aqueles vários casos. O que acontece? Os triângulos são semelhantes quando eles possuem ângulos ordinariamente congruentes, né? E lados correspondentes do que? Proporcionais. Então, são exemplos de situações em que você usa, né, esse conteúdo de proporcionalidade aplicado na geometria. Beleza? Então, vamos falar agora de grandezas inversamente proporcionais. Ora, o que acontece? Se você tem duas grandezas x e y, né, a gente vai dizer que uma grandeza y é inversamente proporcional a x quando acontecer o quê, né? A gente coloca mais uma vez, né, as três condições. Ela diz o seguinte, né? As grandezas x e y acham-se de tal modo relacionadas que a cada valor de x corresponde a um bem determinado y. Diz então que existe uma correspondência entre os dois. E como a gente já falou, a y vai depender de x, tá legal? É uma função de x, tá? Quanto maior for o x, menor será o y. É uma situação totalmente contrária de grandezas diretamente proporcionais. Lá na diretamente proporcionais, à medida que um aumenta, a outra aumenta, né? Aqui não, à medida que um aumenta, né? À medida que um aumenta, a outra diminui. E vice-versa, à medida que uma diminui, a outra aumenta. Então, isso são grandezas que são inversamente proporcionais. Então, imagina aí que em relação à grandeza x, você tem dois valores, né? Um valor x e um valor x'. E o valor x seja menor do que o valor x'. Obviamente que como cada um desses valores, né, x e x' possui correspondentes na grandeza y, e como essas grandezas envolvidas são inversamente proporcionais, se o x for menor do que x', então vai implicar o quê? Que y' vai ser menor do que y. Ok? Beleza? Veja que inverteu, né? Tá? A outra condição é o seguinte: se y0, olha só aqui, ó. Se y0 é um valor de y que corresponde a um x0, né, de x, e c é um número qualquer, então se você multiplica c por x0, o que acontece? Lá
com a grandeza y, ela não vai ficar também multiplicada por c. Ela vai ficar multiplicada pelo inverso de c. Beleza? As duas grandezas são o que? Inversamente proporcionais. Então, você tem duas grandezas, x e y, né? As grandezas são inversamente proporcionais. À medida que um aumenta, a outra diminui, né? Então, se eu multiplicar a grandeza x por c, a grandeza y não vai ficar multiplicada por c. Ela vai ficar multiplicada pelo inverso de c. Ou seja, ela vai ficar multiplicada por 1 sobre c. Tá legal? Então, isso aí trata-se de grandezas inversamente proporcionais. Para você lembrar, eu coloquei aqui, tá? Esse quadrinho. A e b são diretamente proporcionais. Então, o que vai acontecer? Vai existir um k, tal que a grandeza a vai ser k vezes b, né? Já se as grandezas a e b são inversamente proporcionais, então existirá um k, tal que a grandeza a vai ser igual a k vezes 1 sobre b, né? Tomou-se aí o inverso, tá certo? Beleza? Ok? Então, indo mais um pouquinho para frente, eu coloquei aqui esse exemplo para ilustrar o comportamento de grandezas inversamente proporcionais. Então, imagina aí que você tem 3 torneiras que conseguem encher um tanque em 2 horas. Quanto tempo demorará para esse tanque encher quando uma das torneiras não for aberta? Então, olha só, 3 torneiras, o tanque demora quanto tempo? 2 horas. Aqui eu estou usando aquele princípio de reduzir a unidade, tá certo? Então, vamos lá. 3 torneiras, demora 2 horas. Vem cá. E se fosse só uma torneira? Então, eu vou querer reduzir a unidade de uma torneira, né? Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Para mim reduzir a unidade para uma torneira, eu vou ter que pegar e dividir por 3, né? Para poder chegar em 1, tá? Mas só que se eu dividir por 3 de um lado, o que eu vou fazer também do outro? Será que eu vou dividir por 3? Não. Lá eu vou o quê? Multiplicar. Ok? Aí aparece a noção, ó, tá? Ó, do inverso, né? Se você divide uma por um número, a outra vai ser multiplicada. Se você multiplica uma razão por um número, a outra vai ser o quê? Dividida. Porque as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Ah, professor, eu não entendi por que o número de torneiras e horas são inversamente proporcionais. Gente, pensa só. Imagina aí, ó. 3 torneiras e enche o tanque em quanto tempo? Em 2 horas. Se você aumentar o número de torneiras, o que vai acontecer com o tempo? O tempo diminui. Então veja que as duas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Beleza? Então, ó, reduzimos aqui a unidade. Uma torneira demora quanto tempo para encher o tanque? Demora 6 horas. Ah, mas e se fossem 2 torneiras? Ora, se passei 2 torneiras, eu vou multiplicar agora por 2, né? Só que se eu multiplicar aqui por 2, lá vai ficar como? Vai ficar dividido por 2. Então veja que 2 torneiras demoram quanto tempo? 2 torneiras demoram 3 horas para encher o tanque. Tá legal? Então usando aquele mesmo raciocínio de reduzir a unidade. Beleza? Ok? Então, vamos aqui, ó. Vamos falar de regra de 3. Tá? Regra de 3. Ok? Você sabe que, se você não sabe, você lembra, né? Se você não lembra, você vai saber agora que existe 2 tipos de regra de 3, né? Tem a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, né? A regra de 3 simples, ela envolve apenas 2 grandezas, tá? A regra de 3 composta, ela envolve mais de 2 grandezas, beleza? Ok? Só que para você resolver problemas de regra de 3, você tem que estar muito bem com a noção de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tá legal? Então vamos falar aqui da regra de 3, eu coloquei aqui um exemplo de regra de 3 simples, viu? Então na regra de 3 tem-se uma proporcionalidade entre 2 grandezas x e y, considerando valores específicos, x' se relacionando com y' e x2' se relacionando com y2', ok? Supõe-se que são conhecidos 3 dos números e pede-se o quarto. Então, casos clichê de regra de 3 simples, né, são desse tipo, né? Ele informa 3 valores e deseja se perguntar sobre um quarto valor. Então, para ilustrar isso, eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Suponhamos que você aplique R$6.000 na caderneta de poupança e no mesmo dia, né, o seu amigo, no caso Márcio, aplique R$9.000. Se no fim do mês o seu saldo foi de R$6.048, qual será o saldo do Márcio? Então, olha só. Você aplicou aqui 6.000, né? O saldo, depois de um mês, ele foi para quanto? Para 6.048. Que a gente está usando aquela noçãozinha da tabelinha, novamente reduzindo, né, a unidade. Então, olha só. Você aplicou 6.000, depois de um mês rendeu e foi para 6.048.
Só que para responder a pergunta em relação ao Márcio, porque ele aplicou foi 9.000, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a unidade aqui, ó. Eu vou pegar 6.000, vou dividir por 6.000, vai dar 1, né? Então, se eu botar R$1 na minha caderneta de poupança, quanto é que vai dar de saldo, não é? Após um mês. Então, como eu dividi aqui, né? Por 6.000, lá também eu vou dividir por 6.000. Ah, professor, não tem nem que multiplicar, não. As grandezas são inversamente proporcionais? Não. As grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Ora, quanto mais você aplica, não é? Mais saldo vai gerar. Ou seja, maior vai ser o juros que você vai ganhar, né? Ok? Dessa aplicação. Tá? Então, dividido de um lado por 6.000, dividido do outro por 6.000. Então, o que acontece? R$1 ao final de um mês, aí vai dar de saldo 1,008. Tá? Mas no caso lá do Márcio, ele aplicou foi 9.000. Então, eu vou pegar aqui e multiplicar por 9.000. Né? Multipliquei aqui do lado por 9.000, vou multiplicar também do outro por 9.000. Então, quando eu multiplico 9.000 por 1,008, vai dar o quê? R$9.072. Então, vejo que no final de um mês, né, o Márcio saiu de 9.000 e foi para um saldo de 9.072. Beleza? Já resolvendo através de proporção, né, o que a gente pode afirmar? Que 6.000 que eu aplico, né, está para 9.000 que o Márcio vai aplicar. Assim como o meu rendimento no final de um mês, que é de 6.048, vai estar para um determinado valor X lá do Márcio, ok? Então, usando, né, a propriedade fundamental das proporções, produto dos meses igual ao produto dos extremos, você vai ter, né, 6.000 vezes X, 9.000 vezes 6.048, e aí você vai fazer suas continhas, que eu não vou fazer agora aqui, tá? Mas é bem básico isso, beleza? E você encontraria a resposta. Tá legal? Regra de 3 composta. A regra de 3 composta, como eu já falei anteriormente, ela envolve mais de duas grandezas, né? Para ilustrar a regra de 3 composta, eu coloquei aqui um problema que diz o seguinte: para um determinado serviço, utiliza-se 720 equipamentos e 16 máquinas pesadas, sendo o mesmo concluído em 3 dias. Sabendo que em outros serviços serão utilizados, né, 2.169 equipamentos e que este deve ser concluído em 24 dias, quantas máquinas serão necessárias, tá? Então, veja só, para ilustrar a situação, coloquei aqui, né, esse esquema, ó, máquinas, equipamentos, dias, tá? Então, 16 máquinas, eu preciso também de 720 equipamentos e o serviço é feito em 3 dias, né? A minha pergunta foi o seguinte: se eu tiver 2.160 equipamentos, né, para que a obra seja feita, né, para que o serviço seja feito em 24 dias, quantas máquinas serão necessárias? Eu chamei de X, tá legal? O que eu chamei a atenção aqui de vocês? Eu chamei a atenção aqui o seguinte, que a primeira coisa para você responder uma regra de 3 é você estudar as grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, né? Obviamente que quando eu aumento o número de máquinas num determinado serviço, né, e consequentemente se eu permanecer, né, a quantidade de equipamentos a mesma, o número de dias diminui, não é verdade? Então essa grandeza, número de máquinas e dias, elas são o quê? Inversamente proporcional. Beleza? Ok? Então a relação entre a grandeza, máquinas e dias, elas são o quê? Inversamente, proporcionais. Se eu aumento o número de máquinas, eu diminuo o número de dias, tá? E já a relação máquinas e equipamentos, né? Elas são grandezas do quê? Diretamente proporcionais. Como é que eu faço para estudar isso, professor? É o seguinte, você fixa, imagina. Eu tenho 16 máquinas com 720 equipamentos, o trabalho é feito em 3 dias. Quantas máquinas eu necessito para que o serviço seja feito também em 3 dias, já que a quantidade de equipamentos, né, foi de 2.160. Então, o que acontece? Se você aumenta o número de máquinas, você vai ter também que aumentar o número de equipamentos. Então, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Para você armar sua continha, você pega a coluna que tem aqui, ó, o X, você arma aqui, ó, no primeiro membro, 16 sobre X, aí bota o igualzinho. Aí, como essa segunda grandeza, ó, ela é diretamente proporcional a outra, o professor nunca entendi essas setas. Essas setas são uma questão de orientação. O que isso quer dizer? Se eu aumento a quantidade de máquinas, né, eu devo aumentar também a quantidade de equipamentos, né? Porém, se eu aumento a quantidade de máquinas, eu devo diminuir o quê? O número de dias. Então, veja que aconteceu o seguinte, ó. Eu coloquei aqui no segundo membro a coluna de equipamentos, ó, 720 sobre 2.160, da mesma forma que está aqui. Já no caso da coluna do número de dias, que era 3 sobre 24, eu tive que inverter, porque essa grandeza ela é inversamente proporcional à outra, tá certo? Ao número de máquinas, tá legal?
Então, armando a continha, né? Você tem 16 sobre x igual a 720 sobre 2.160 vezes 24 sobre 3. E aqui você vai fazer suas continhas e blá, 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 tá certo? E vai obter o valor, né, do número de máquinas necessário. Bacaninha? Então, isso aí, né? Finalizando aqui nossa aula, vamos falar aqui de porcentagem, né? Porcentagem nada mais é do que uma fração com denominador 100. Né? Por exemplo, 5%, o que quer dizer? 5 sobre 100, né? Os exemplos que tem de porcentagem bem simples são aumento percentual e desconto percentual. Então, quanto que seria 20% de 50? Algumas pessoas costumam montar uma regra de 3 para poder responder essa pergunta. Mas não se faz necessário tanto isso não, tá certo? Então, mas vamos fazer aqui do modo que algumas pessoas fazem. O que elas fazem? Elas fazem o seguinte, olha, 50, que é tudo, está para 100%. 100% ao todo, né? Assim como um valor X, que vai ser correspondente a quem? Aos 20%. Então, o pessoal vai e faz né, produtos meios, produtos extremos, vai dar o que aqui? 100x, né? Igual a 1000, né? Ok? Aí corta o zero do lado, zero do outro. Então, o valor do x é igual a quanto? X igual a 10. Aí o pessoal descobre que 10 é o que? É 20% de 50. Então, se for um aumento de 20%, então vai ficar o quê? 50 mais 10, que dá igual a 60. Então, é o seguinte, o que eu costumo falar pro pessoal, né? Que, cara, não é necessário isso, aumento de 20%. O que é o aumento de 20%, né? Se você for pensar aqui, 20%, né? Você tem que lembrar o seguinte, que 1 corresponde ao todo, tá certo? 1 corresponde ao todo. 20%, vou botar aqui, 1 corresponde ao todo, tá? 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Então, quando você faz 20 sobre 100, isso aqui é a mesma coisa que 0,2, tá certo? Então, se eu vou ter um aumento de 20%, eu vou ter o todo, que é 1, né? Mais esse 0,2, então eu vou ter 1,2, tá certo? Então, no caso, para você calcular esse aumento de 20%, basta você fazer 1,2 vezes, né? Quem? 50, né? E aí vai dar os 60 do mesmo jeito, tá certo? Beleza? Para desconto percentual, né? Você vai, ao invés de somar, não é? O valor decimal com o todo, que no caso é 1, você vai subtrair, né? No caso, 30% de desconto de 30% de 60. Ora, se o todo é 1, né? 30%, se eu vou descontar, eu vou ter que pegar 1 menos 30%, né? 30% é 30 sobre 100. Então, no caso, isso aqui vai ser 1 menos 0,3, que é o que? 0,7, né? Então, desconto de 30%, você vai pegar o que? 60 e multiplicar, né, por 0,7, ok? Que vai dar o que aí? Eu acho que é 40 e... Acho não, né? É 42, né? Ok? Então, são exemplos aí de aumento, desconto. A gente usa muito aí né, nesse conteúdozinho, né, de porcentagem, tá certo? E aí, nós temos aqui um problema. Vamos ver aqui esse problema. Ó. O problema diz o seguinte. Deixa eu ler aqui no livro. Uma mercadoria sofreu um aumento de 25% em seu preço. Né? Um cliente exigiu do vendedor um desconto sobre o novo preço, a fim de pagar por ela o mesmo que antes. Qual é o desconto que ele deve pedir? Tá? Então é o seguinte. Vamos lá. Vamos pensar aqui da maneira como eu estava explicando aqui ainda agora. Né? Eu não vou fazer essas regras de 3 aí não. Tá? Então é o seguinte. A mercadoria ela tinha um preço lá, preço inicial. Ela está aqui. Ó. Preço dela, tá? Preço. Então, o preço dela vamos chamar de P, tá? Então, a mercadoria teve um aumento de 25%. Quanto é que ela está custando? Ela está custando 1,25 de quem? De P. Então, 1,25 vezes P, ok? Mas aí é o seguinte, o cara não quer pagar esse preço, ele quer um desconto agora. Ou seja, se ele quer um desconto, eu vou subtrair, né? Ele quer que eu aplique um desconto, não uma certa porcentagem. Eu não sei que porcentagem é essa, então eu vou chamar de X sobre 100, tá? É uma porcentagem de X%, né? Em cima de quem? Em cima desse valor, né? De 1,5P, que é o valor atual da mercadoria. De tal forma que essa diferença volte a ser o preço inicial. Não é assim o problema? Então você vai fazer aí as suas continhas, tá certo?
Veja que como tem P, né, em todas as parcelas, né, é possível pegar essa equação toda e dividir por P, né? Então como é que ficaria, né? Justamente para poder fazer esse cancelamento aí. Ficaria 1,25, já que é 1,25P dividido por P, dá 1,25, né? Menos x sobre 100, né? Ou x%, né? Tá certo? Vezes 1,25, que é igual a 1, já que eu dividi todo mundo por P, tá certo? Então você vai fazer aí suas continhas, beleza? Vai ficar o que, ó? Olha só, para poder ficar mais legal, eu vou multiplicar a equação toda por 100, tá? Para me livrar dessas casas decimais aí, eu vou multiplicar, eu vou também me livrar desse denominador. Então, ó, 1,25 vezes 100 vai dar o quê? 125, né? Ok? Se eu pegar essa fração x sobre 100, né? E multiplico por 100, vai embora o 100, vai ficar somente o x, né? Então vai ficar o quê? 125, deixa eu só apagar bem que um traço que eu fiz a mais aqui, ó. Vai ficar 125, né? Menos quem? Menos, né? Ó, 125 menos quem? 1,25x, né? Igual a 100, já que eu estou multiplicando todo mundo por 100. Então daqui eu vou ter o quê? Que 1,25x vai ser igual a 125 menos 100. 125 menos 100 é 25, né? Então 1,25x é igual a 25. Então o valor do x, vou botar para cá, ó. O valor do x vai ser igual a 25 dividido por 1,25. Então o valor do x vai dar igual a, acho que é 20, né? 20. Pronto. Ok? Então no caso o desconto que tinha que ser aplicado seria de quanto? De 20, ó, né? X sobre 100, né? Ok? O percentual que eu estou atrás, né? Então ficaria o quê? 20 sobre 100, né? Ou 20%. Beleza, galerinha? Então é só isso, tá? Forte abraço aí para vocês, façam as atividades, beleza? Até mais.